Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre Americanas. É o fim da varejista, né? Acho que essa história está longe de acabar. Vamos tentar responder essa pergunta e as perguntas que vocês me enviaram pelo Instagram. Aproveito para agradecer, ajudaram aí a consolidar esse conteúdo e trazer esclarecimentos para vocês, né? Então, numa análise objetiva aqui de números e dos fatos, vamos tentar responder as principais dúvidas. Quero lembrar que quem comentar esse vídeo, for inscrito no canal, está concorrendo ao livro do Cisne Negro, do Taleb, excelente leitura, né? Explica um pouquinho desses riscos de cauda que aparecem volta e meia no mercado, e também eu faço convite para você baixar o relatório gratuito aqui do link que eu vou deixar na descrição. Tem um conteúdo bem completo sobre Americanas, alguns fatos que a gente vai falar aqui e detalhes sobre a nossa análise, nossa opinião também num material impresso aí para você. É só baixar, clicar no link e deixar seu e-mail que a gente envia. Bom, para a gente começar a análise, eu já quero colocar um gráfico aqui de preço de Americanas ali, né, da sua máxima, né, na recuperação do pós-pandemia. Vocês sabem que eu gosto de análise técnica e aqui eu até simplifiquei, né? Num gráfico de linha a gente consegue ver a tendência de preços em queda, né, para a empresa. E aí a gente tem uma máxima no mercado, né, na análise técnica, que o preço importa, né? Tem um fluxo vendedor para o papel, né? A empresa está perdendo valor de mercado, não é de hoje, né? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, né, na hora que a gente vai olhar o evento recente, é olhar um pouco do histórico e a gente está vendo essa desvalorização de preço, né? Quando a gente fala de desvalorização de preço, né, nada mais do que estamos falando da precificação de agentes de mercado, né? Os players de mercado entendendo que aquela empresa vale menos. Evidente, né? Nem sempre isso é correto, né? Muitas vezes um preço em queda a gente acaba encontrando oportunidade de compra. Para isso a gente precisa de uma análise mais detalhada aqui. Vamos colocar um gráfico na tela, taxa Selic, no mesmo período, né? A gente está observando juros subindo. E para que eu estou mostrando o gráfico da Selic, né? Eu gosto de fazer análise top-down, quando a gente vai fazer qualquer investimento, ou seja, vamos olhar fatores macro ali que estão influenciando para entender se o preço ali de Americanas está sendo abordado de uma forma correta pelo mercado. Juros em alta e mais um gráfico agora, inflação também em alta. A gente está falando de dois fatores extremamente importantes para o varejo, né, que trazem, num primeiro momento, né, um custo mais alto para você tomar um crédito, para você fazer um empréstimo. Inflação elevada, reduz seu poder de compra, né? A conta de luz fica mais cara na sexta, o transporte fica mais caro. Com isso, bens supérfluos, né, acabam tomando uma preferência menor e, consequentemente, um consumo menor, né? Então, dois fatores macro extremamente importantes que nessa análise inicial acabam justificando essa tendência de queda para Americanas. Bom, perfeito, né? A gente faz uma análise de preço, uma análise macro. E como é que estão ali os fundamentos individuais da empresa, né? Recentemente eu fiz um vídeo ali de Americanas e pouco mudou, né, do que a gente coloca ali como uma análise que pode durar pelos próximos 5 anos, né? A gente vê a empresa vendendo mais e isso tendo mais custo, né? Soma a isso esse fator que a gente viu de aceleração elevada da inflação, né? Ou seja, consumidores perdendo poder de compra e tendo mais receio no consumo, certamente são margens menores para a empresa, né? Vamos olhar aqui a tabelinha onde a gente vai ver alguns indicadores aqui que apontavam para uma situação não tão favorável. Bom, na primeira tabela que você está vendo aí, né, você consegue observar que a receita vai aumentando e as margens não, né? Até atualizando aquele nosso estudo recente do vídeo de Americanas, né? Na segunda tabelinha, a gente está imaginando ali, né, por quanto tempo os acionistas estão sangrando, né? Por quanto tempo essa empresa não está dando retorno para os acionistas, ou pelo menos não da forma que era esperada. E nessa terceira tabela agora você vai ver o fluxo de caixa, né, e capital de giro que uma empresa precisa, né? Então aumentou vendas, não aumentou margem, e a gente começa a apontar preço, cenário macro e cenário micro na mesma direção, né? Mostrando um cenário realmente desafiador, tudo isso pré-caos que a gente está vendo hoje em Americanas. Quero até fazer o convite para você baixar aí o nosso material depois impresso, que vai ter todos esses detalhes e você pode ler e acompanhar
com mais calma. Você pode até imprimir se quiser, só clicar no link aqui e deixar o seu e-mail. E a gente começa a olhar, né, como os investidores profissionais estão lidando com a questão Americanas, né? Claro que é sempre muito atrativo, né? Você viu ali o ativo perdendo 95% em 7 pregões, você talvez no dia em que esse vídeo está gravando, né, a gente viu o ativo cair até 22% e aí tem adição de risco. Então aqui eu vou separar em duas formas que a gente pode olhar o para frente da empresa. Primeiro, como os investidores profissionais estão fazendo, né? Claro que a análise que fizemos até então de forma resumida, né, indica para um cenário desafiador, não só para Americanas, mas para o varejo como um todo, né? Um setor de margens apertadas, onde muitos players competem, e aquela pergunta, né, recente que circulou aí na euforia das empresas do varejo, qual seria a próxima Amazon, né? Certamente a Americanas não vai ser. A gente respondeu essa pergunta também no vídeo 1 de Americanas, eu faço convite para quem quiser ver depois, na série Ambev AVEG, né? E por que não, né? A Amazon, ela vale lembrar, né, que a maior parte do seu lucro, 58% aproximadamente, vem do setor AWS, né? A nuvem, a tecnologia por trás da empresa que começou com varejo, né? E 42% vem do varejo como a gente conhece, né? Então é muito diferente avaliar a Amazon e avaliar Americanas. Nessa ótica, então, o investidor profissional, e a gente pode pegar o caso do Itaú, que divulgou o balanço recentemente, ele provisiona, né? Tudo que está emprestado para Americanas, ele marcou a zero, né? Dá mais de 1 bilhão ali, o Itaú não tem expectativa nenhuma de recebimento, e foi muito bem visto, inclusive, isso pelo mercado, né? Marcou a zero, não tem expectativa, né? Porque tudo isso envolvendo Americanas vem de uma fraude contábil, né? Extrapola toda essa análise que a gente fez aqui da forma de preço, análise técnica, macro e fundamento, extrapola para um viés, né, de imagem, de risco de imagem, e que está extrapolando até para outras empresas como risco de crédito. Foi o caso dos bancos, Itaú, um investidor profissional, provisionando 100%. Né? Essa é a minha resposta aqui do ponto de vista de análise, né? Certamente não quero ter Americanas compondo a cesta diversificada de uma carteira de investimento. O varejo, né, tem outros nomes que certamente já eram preferidos e seguem ali com uma preferência. Então essa é a minha resposta ali no primeiro ponto ali de investidor profissional. O segundo ponto que eu queria falar é da volatilidade dos riscos aqui a serem precificados. Para isso eu vou trazer a minha visão ali, né, do risco envolvido e também vou tentar responder de forma objetiva lendo aqui as perguntas de vocês, tá? Primeiro ponto, né, quando a gente fala de volatilidade, e pode ser essa variação de 22% em queda do dia de hoje, pode ser da alta de 10% após o anúncio, né, da marcação ali de fraude, né? Essas variações, né, que tem o nome de volatilidade, são uma medida de risco, né? Por que elas acontecem de forma tão intensa e vale a gente olhar com uma parcela pequena do capital e muitas vezes com ordens de stop, né? O stop é aquela ordem de perda máxima, né? Então, capital pequeno e um percentual limitado ali de encerramento de posição, independente se você está acreditando numa alta ou numa queda do papel, né? Essa alta volatilidade, esse alto risco se deve ao fato simplesmente da falta de certeza, né? Eu comentei o caso do Itaú, investidor profissional marcando a zero em 100%. Isso não é uma unanimidade, né? O Santander tomou uma medida diferente, o Banco ABC provisionou ali 30%, o Daicoval provisionou 50%. Então, não existe uma unanimidade, uma verdade absoluta quanto às questões de dívida, né? Existe todo o histórico, né, que acaba sendo refletido de todo esse processo de recuperação judicial, né? É de fato 20 bilhões que a empresa precisa, ela precisa de 40. De fato, os acionistas, né, os grandes nomes ali não sabiam, conforme eles comunicaram no fato, e não tinham influência nenhuma sobre isso, a imagem está preservada dos principais acionistas, né? Todas essas variações intradiárias, né, que ninguém sabe exatamente, né, o desenrolar e a verdade de fato nisso, né, o que traz essa volatilidade e que muitas vezes, né, acertar esses movimentos, né, se você não tem um gerenciamento de risco, né, por isso que eu repito, um capital
menor, né, um dinheiro destinado a isso muito pequeno e ordens de stop, certamente no longo prazo esse tipo de atitude te tira do negócio, né, te tira do jogo, te tira do mundo do investimento de forma correta, né, aquele investimento que de fato você consegue pegar um alto percentual, mas não é adivinhando, né, se a justiça vai desbloquear os bens da Americanas, se a empresa vai conseguir aquele empréstimo, né, no montante máximo estimado, que era de 1 bi e só conseguiu 700 milhões. Essas notícias recorrentes que vão tendo no intraday fazem a percepção de risco, em virtude da incerteza, gerar essas grandes variações. Então eu queria separar essa análise nesses dois pontos. Vou ler algumas das perguntas aqui que eu recebi, né? Acho que respondemos ali a maior parte nesse conteúdo do vídeo e vale destacar, né, que a Americanas saiu dos índices de referência, né? Logo, investidores profissionais, muitos fundos, né, não podem ter alocação em empresas que não pertencem a algum índice como o Ibovespa, né? Então, tudo isso reforça um fluxo vendedor do papel. Por exemplo, o Ismael ele perguntou, né, acionistas de referência, eles podem ou não suavizar, né, o escândalo? Eu acho que eles podem, né? Inclusive eles comentaram ali em ata, o que é muito questionado pelo mercado, né, que existem ali evidências, né, entrevistas de funcionários dizendo que o Beto, né, tinha uma frase conhecida como ordens do Beto, né, se referindo a um dos acionistas ali chave, né, do Carlos Alberto Sicupira, por exemplo, se envolvendo diretamente ali na gestão, né, lembrando que ele era membro do conselho, assim como familiares, né, um familiar do Jorge Paulo Lema, né? Então fica difícil e tem tudo isso naquele ponto de volatilidade. A Thaís pergunta, né, varejo mais 2 anos de queda por conta dos juros? Com certeza é um ponto a se preocupar, né? Juros subindo, além do desconto de fluxo de caixa futuro, trazer valor, né, presente das ações para baixo como um todo. No varejo, né, se a inflação não arrefecer, certamente a gente tem um período maior de dificuldade, né? Copo meio cheio que a inflação está dando sinais ali de arrefecimento e um ponto importante para isso, né? Eu acho que o viés político, o cenário eleitoral é que vai ditar expectativas de inflação. Então, mais um ponto de alta volatilidade. E a Vânia comentou, né, a notícia do prejuízo causou ruído para os consumidores ou não afetou em nada, né? E aí a gente tem uma paralisação, na verdade, né, Vânia? Tanto dos sellers, né, a Americanas, ela requer ali cerca de 45 bi de antecipação, né, que estão na Stone, por exemplo, daqueles membros ali que vão fazendo as vendas, como também, né, os próprios fornecedores trazendo ali uma preocupação, eu vendo ou não para Americanas o que ela precisa, ela vai me pagar ou não? Então, tudo isso é muito ruim, causa um prejuízo, né? Trava de forma geral, né? Então, assim, os setores, né? Também o Gui, Ferraz e Gui pergunta, né? Quais setores? Bancos, né? Acho que fica evidente, respinga um pouco para as outras empresas onde esses acionistas têm também participação relevante e para o varejo como um todo, né? Fica clara aquela pergunta, nem todos vão sair vencedores num setor de margem tão apertada. E aí, para a gente concluir o vídeo, né, pessoal, acho que a principal pergunta de vocês é se a Americanas se recupera, se vale investir, né? Eu acho que a gente explicou isso bem, dividindo em dois segmentos, mas o mais importante, né, não se prendam a preços nominais, né, achar que vai comprar agora e Americanas volta a 12, 13 reais num curto espaço de tempo, acho bem difícil. É claro que tem uma série de desenrolares jurídicos no final das contas, né, para serem revistos, mas muitas vezes, né, uma ordem de stop, se você está posicionado e destinar tempo e dinheiro para outros setores, né, acaba sendo uma alternativa independente da falência de fato ou não da Americanas. Não esquece de comentar esse vídeo se você quiser participar do sorteio do Cisne Negro do Taleb, excelente livro que fala, né, dos riscos de cauda. Americanas, acho que é um deles, né, apesar de ser uma fraude. E também baixa o relatório completo aqui da nossa análise sobre Americanas, é gratuito, o link está aí, é só você clicar, deixar seu melhor e-mail. Depois não se esquece de se inscrever e ativar as notificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço.